Questão 85, questão de física da FUVEST 2010. Eu vou sair da frente para você ler. Pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você. Aproveita que está pausado e deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois, se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho. Deixa agora, que eu sei que você esquece depois. Agora, se você não é inscrito no canal e ainda não conhece meu trabalho, seja muito bem-vindo, assista o vídeo, aprenda física e aí depois a gente conversa sobre esse like. Não precisa deixar agora. Vamos lá. A partícula neutra, conhecida como meson K0, é instável e decai, emitindo duas partículas com massas iguais. Uma positiva e outra negativa, chamadas respectivamente meson π+, e meson π-. Tô aqui, tá? Em um experimento foi observado o decaimento de um K0 em repouso com emissão do par π+ e π-. Das figuras abaixo, qual poderia representar as direções e sentidos das velocidades das partículas π+ e π- no sistema de referência em que o K0 estava em repouso? Pessoas, a resposta é a. Fim. Sem prazer. Tô zoando. A resposta é A. Por que a resposta tem que ser A? Porque pensa comigo. O conceito aqui importante é quantidade de movimento. Tá legal? Quantidade de movimento é uma grandeza física que a gente usa para representar a inércia de um corpo. Gabs, como assim? Imagina que eu tô numa pista de patinação do gelo. Eu peso 65 quilos. E aí eu tô vindo na sua direção e eu trombo com você. Beleza? Vai te machucar, não vai? Talvez. Um pouquinho. Agora imagina que um lutador de sumô tá vindo nessa mesma pista de gelo e esse lutador de sumô pesa, sei lá, 250 quilos. Ok? Aí ele tá vindo na sua direção com a mesma velocidade que eu fui. E ele vai trombar com você, não vai? Qual que vai doer mais? O lutador de sumô vai doer mais, com certeza. Tá legal? Por quê? Porque a inércia dele é maior. Como assim a inércia dele é maior? A gente pode definir inércia como a dificuldade de parar um corpo. E a gente quantifica essa dificuldade de parar um corpo com a grandeza quantidade de movimento. A grandeza quantidade de movimento pode ser calculada multiplicando a massa do corpo pela velocidade. Quanto mais maçudo for o corpo, mais difícil de parar. Quanto mais veloz estiver o corpo, mais difícil de parar também. Então imagina eu pesando 65 km. Eu pesando 65 kg, tô indo até você com 10 km por hora. Agora imagina o Relâmpago Marquinhos com os mesmos 65 kg de massa, só que ele indo até você a 200 km por hora. Pô, vai doer muito mais. Tudo bem? Então quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto maior a velocidade, maior a inércia também. O que isso tem a ver? Bom, num sistema isolado, a gente tem o princípio da conservação da inércia. O princípio da conservação da quantidade de movimento total do sistema. Antes, a gente só tinha o K0. E o enunciado disse que o K0 estava parado. Se ele estava parado, a velocidade dele era zero e, portanto, a quantidade de movimento é a massa dele vezes zero, que é zero. Depois, a gente passou a ter um π+ e um π- em movimento. Ele fala aqui, ó, cadê? Emissão do par π+ e π-. Beleza? E ele quer direções e sentidos das velocidades dessas partículas. Então agora a velocidade delas não é zero. Isso significa que a quantidade de movimento não vai ser zero, certo? Errado. A quantidade de movimento dessa partícula não vai ser zero. A velocidade de movimento a quantidade de movimento dessa partícula também não vai ser zero. Mas a quantidade de movimento total vai ser zero. A quantidade de movimento total é a soma das quantidades de movimento parciais. Beleza? Vou colocar aqui um total. Por que a quantidade de movimento total vai ser zero? Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Se o sistema está isolado, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. A única coisa que falta para a gente considerar aqui é o conceito de vetor.
Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Se velocidade é vetorial e massa não, massa é escalar. Escalar vezes vetor resulta em vetor. Quantidade de movimento é vetorial. Vamos supor que a partícula π+, ela saia com uma velocidade 2 quadradinhos para a esquerda. Lembra que velocidade, então, tem módulo, direção e sentido. Ela saiu com uma velocidade de 2 quadradinhos para a esquerda. O que tem que acontecer com a partícula π-? O enunciado diz que elas têm mesma massa. Tá legal? Para que elas tenham uma soma de quantidade de movimento zero, elas têm que ter a mesma quantidade de movimento em módulo, mas com sinal trocado. Então, a velocidade do π- tem que obrigatoriamente ser 2 quadradinhos para o outro lado, no sentido oposto. Beleza? Esse daqui é um possível decaimento. Porque a quantidade de movimento aqui, mais a quantidade de movimento aqui, dá zero. Esse vetor vermelho, inclusive, podia representar já a quantidade de movimento da partícula π+, e esse é a quantidade de movimento da partícula π-. Tá, Gabs, mas como é que você sabe que é para cima e para baixo? Eu não sei que é para cima e para baixo. É que ele falou assim, ó. Das figuras abaixo, qual poderia representar? A A pode, porque eu tenho duas setinhas com mesma direção e sentidos contrários. A B de bola não pode, porque o vetor resultante seria para cá, ó. Tá legal? E aí a velocidade, a quantidade de movimento final não seria zero. Aqui o vetor resultante seria para cá, aqui o vetor resultante seria para cá e aqui o vetor resultante seria para cá. Eu preciso que o vetor resultante da quantidade de movimento seja zero. E para que o vetor resultante da quantidade de movimento seja zero, as velocidades têm que ter mesma direção e sentidos opostos. Beleza? Então, em geral, pessoas, guarde isso aqui no coração, você que está prestando vestibular. O que costuma matar exercício de quantidade de movimento, que quebra as pernas dos alunos, é o lance dele ser vetorial. Tem que lembrar que quantidade de movimento é um vetor. Tem que levar em consideração direção e sentido. Tá bom? E tem a resposta. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha dado para revisar algumas coisas. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. E se você quiser me ajudar no canal, deixa um like. Já aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima resolução.